Fala, nação rubro-negra, beleza? E com essa música que eu chego para vocês. Mengo, domingo, eu não vou ao Maracanã, porque tem Zenomia que sofra. Vou levar... Cara, é brincadeira, né? Então a gente vai começar com esse assunto. O Flamengo jogou ontem contra o Grêmio, venceu por 2-0. E vamos falar isonomia, isenção ou política. Falar do próximo adversário, sobre ter ou não torcida e mais sobre a imprensa. Então, se você está gostando do nosso canal, oportunidade agora. Deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante o retorno seu, para que a gente aqui para você no final do vídeo, a live de pré e pós, intervalo sempre no Instagram, e a gente já divulgou. Vem aí a live com Vinícius Pacheco, dia 23 de setembro, às 8h30 da noite. Vamos falar de muita coisa sobre a mudança do Flamengo, da estrutura. Se inscreve, que é muito importante para o crescimento do canal. Então, galera, eu vou começar falando sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo pegou e meteu 6-0 no Grêmio em 2 jogos. 4-0 lá, 2 aqui, com muitos desfalques, poupando bastante os jogadores. A gente fez essa análise ontem no pós-jogo com a Carla e com o Celes. O Flamengo jogou muito bem, partiu para cima do Grêmio no segundo tempo, porque no primeiro tempo, de fato, o Grêmio não deixou o Flamengo jogar, parava as jogadas o tempo inteiro na pancada. Tivemos um pênalti no Gabigol não marcado pelo VAR, então pela lei da compensação, né? Ficamos nos 2-0. Mas o meu placar na live de pré era 3. E aí no intervalo mudei para 2, mediante as circunstâncias do jogo e a análise que eu fiz. Mas é importante alguns pontos aí sobre esse jogo. Léo Pereira jogou muito bem, Rodrigo Caio recuperado, o Mateuzinho tem que ser titular no lugar do Isla. Se vier o Daniel Alves ou não, o Mateuzinho tem que ser titular no lugar do Isla. Não dá. O cara jogou muito bem, com muita raça, conseguiu defender bem, segurou bem o ataque esquerdo do Grêmio, que foi um pouco mais perigoso com o Borja. No lado esquerdo, o René não dá. Eu acho que a gente tem que continuar dando minutagem para o Ramon, um baita lateral, um bom jogador. Quando entrou melhor. Thiago Maia conseguiu dar toque de bola, então a gente tem aí bastante meio-campos. O Andrés Pereira, a gente tem que ter calma, ainda falta ritmo de jogo para ele, ainda falta ele entender em que bola os jogadores querem receber aquela bola, como que vai receber, como é que é o jeito de se jogar com o time. E o Everton Ribeiro e o Pedro jogaram muita bola. Everton Ribeiro realmente armou o time, fez esse time jogar ontem, e o Pedro só deixou 2 lá na sacola do Grêmio. Mais uma vez, o Grêmio é superado pelo nosso Flamengo. E vem muito mais. Vamos enfrentar o Grêmio de novo pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar esse assunto um pouco mesclado sobre o capítulo do vídeo. O Gabigol. Gabigol, ele entrou um pouco na pilha do Grêmio, né? O Grêmio já está dando pilha nele já desde o primeiro jogo lá no 4-0. Eu acho que o Gabigol, em alguns momentos, ele pode dar uma segurada. O Flamengo já estava com um placar favorável. Isso numa Libertadores pode ser expulso, né? Pode ser considerado como uma ofensa para o ato. Infelizmente, tudo que o Flamengo faz pode ser uma ofensa, pode ser algo relacionado a não estar sendo isento, né? O futebol do Flamengo. Então, acho que o Gabigol, o Renato Gaúcho fez certamente bem, substituiu o Gabigol para não ser expulso e continuar na fase semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, será o nosso adversário nas semifinais da Copa do Brasil, e ainda será sorteado o mando de campo. A CBF ainda não divulgou isso até o momento da gravação desse vídeo. Se tiver a divulgação, a gente vem e noticia para vocês, rubro-negros. Então vamos falar do assunto mais chato. Eu não sou jurista, sou formado em tecnologia da informação e joguei futebol. Então, eu entendo dessas duas coisas. Agora, a gente pode falar como torcedor, sim, sobre isso. Existe isonomia no futebol brasileiro? Existe isenção ou é política? Bom, isonomia. No Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo teve 19 jogadores com Covid, solicitou à CBF e ao Palmeiras para ser adiado o jogo, e a CBF e o Palmeiras falou o quê? Não. O combinado é que não importa se tivesse jogadores com Covid, o jogo iria acontecer. Há isonomia? Então, essa é a minha pergunta para você, rubro-negro. Há isonomia no futebol brasileiro? Só quando lhe convém? Quer dizer, então, que os clubes que não conseguiram, talvez, as suas liminares,
tem que ter isonomia, né? Porque os seus estados, as suas prefeituras não liberaram, exceto o Atlético Mineiro, o Cuiabá, e aí começa indo aquela castelo de papel, né? Começa tudo a cair, castelo de cartas, né? E aí os clubes começam a sair fora dessa liminar. É uma vergonha para mim, a meu ver, o Flamengo ter perdido a liminar para mais um jogo com torcida. A torcida se comportou bem, apesar da imprensa tentar colocar algumas imagens de pessoas sem máscaras, mas a maioria que eu consegui ver estavam tomando cerveja ou tomando Coca-Cola, então não tem como, o cara vai tirar a máscara por algum momento realmente para ingerir líquido, não existe máscara, até existe máscara com zíper, mas mesmo assim o cara vai fazer a abertura para tomar. Então eu acho que isonomia, isenção, não tem no futebol, não existe, né? Não existe um clube isento. A maioria dos clubes, quando um árbitro erra para o seu lado, ele vai lá e reclama. Ele nunca reclama que o árbitro errou contra o adversário. Eu nunca vi nenhum dirigente, treinador reclamar pelo outro adversário. Então, isonomia e isenção, esquece. Futebol brasileiro não existe. Agora, política, com certeza. Né? O Flamengo ele declarou um lado político e o que se parece, a meu ver, é alguma represália. Então, a gente tem que entender o seguinte: todos precisam voltar a ter os seus estádios? Sim, porque tudo no Brasil já está aberto. Empresas, metrô, praia, shoppings, teatros. Então, a opinião minha é que tem que voltar para todo mundo. Se todos os outros eventos já estão abertos, por que não o futebol com devido protocolo? Ponto. Agora, o Flamengo tem que deixar de jogar com sua torcida porque os demais não conseguiram. Aí eu discordo, porque se fosse ao contrário, eles iam jogar com torcida e o Flamengo que se dane, né? Com certeza, porque foi assim ano passado, o Flamengo pediu ao Palmeiras, pediu uma isenção, pediu uma isonomia e não teve do outro lado. Aí agora, porque o Flamengo está com um time de alto calibre, está conseguindo faturar cada vez mais, mesmo no momento sem torcedor, não é que o Flamengo dependa da sua torcida para continuar ganhando ou para continuar faturando, mas é óbvio que uma receita a mais que não estava esperada, que na verdade até 2019 estava planejada e esperada, o Flamengo precisa. Qual clube não quer o torcedor dentro do estádio? Isso gera uma quantidade de valores envolvidos muito grande. Óbvio que tem o custo, sim, do estádio, de segurança, de câmeras, enfim, tem. Mas existe patrocinador. Quanto mais o seu clube estiver ganhando, mais patrocinador vai querer estar. Então, o Flamengo é natural, nesse momento, querer o seu torcedor. E também já está todo mundo fazendo tudo, absolutamente tudo, a vida normal do brasileiro já está normal. E aí o que acontece? A isonomia e a isenção é batendo na tecla todo o tempo. Alguns jornalistas falando absurdos. O Fábio Sormani, na ESPN, falou que o árbitro seria influenciado pela torcida. Pelo amor de Deus, ele foi influenciado pela qualidade ruim técnica dele ontem, porque o Flamengo era para ter saído no mínimo com 3-0 e o Grêmio com um expulso, porque ele deveria dar o segundo cartão amarelo para o Kahneman, então o Kahneman já deveria estar esquentando o vestiário há muito tempo e não foi. Então, isenção, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso, vamos parar. Hoje eu assisti também os cancelados. O Rica Perrone deu uma no Thiago Asmar porque ele opinou que ele é a favor de volta ao estádio, e aí o Rica se sentiu, olha, peraí, você está fazendo assim, assim, assado, não é bem por aí, o canal aqui quer que volte a torcida, mas com todo mundo. Ele mesmo, o seu Rica Perrone, mudou, porque ele mesmo, há vídeos atrás, podem buscar, ele mesmo falou que cada clube deveria negociar com o seu estado, com o seu prefeito, e aí segue o futebol. Agora ele mudou de opinião. Ou seja, já deve estar ali falando com um clube ou outro, pediu para ele amenizar um pouco. Então, olha, nunca teve no futebol brasileiro, estão dando uma de Eurico, sim. Ontem eu brinquei na live de pós-jogo, foram lá no cemitério, lá, buscaram o defunto do Eurico, trocaram uma ideia com ele e agora estão dando uma de euricada. Todos esses clubes que a gente colocou na capa do vídeo, todos, sem exceção. Porque o Atlético Mineiro ele já tem a eliminar. O Atlético Mineiro podia falar assim, não, o Atlético também vai jogar com torcida. E aí você impor que todo mundo, de uma certa maneira, vai ter torcida. Cara, o Dória liberou torcida para a Fórmula 1, que é planejado, né, tudo bem organizado e tal, em novembro. Quer dizer que os clubes de futebol só podem porque é Fórmula 1? Pelo amor de Deus, Fórmula 1 é uma coisa, futebol é outra.
O futebol depende muito, o Campeonato Brasileiro depende muito do seu torcedor para continuar tendo um certo, vamos dizer assim, um envolvimento financeiro e marketing, mesmo que os times estejam mal, mas, poxa, ganhar 2, 3 jogos e sair da zona do rebaixamento faz o torcedor continuar amando seu clube. Então, é muito importante. É uma forma de você, como o próprio Flamengo fez ontem, vários exames foram feitos e aí foram descobertos que eles estavam assintomáticos e aí não foram para o estádio. Então, o Flamengo também está ajudando a sociedade, assim como todos os clubes, se voltarem e fizerem o mesmo protocolo, irão ajudar. E ajuda também nisso aqui, ninguém aguenta mais ficar fora, ainda mais o torcedor que gosta de ir ao estádio, não aguenta mais ficar dentro de casa assistindo na televisão, até porque é só asneira que esse pessoal vai falando nas emissoras. Ontem, podem ter certeza, nenhum rubro-negro, quase muito pouco, uma parcela pequena, assistiu às emissoras tradicionais. A maioria estava acompanhando os youtubers, tanto seja independentes do Flamengo ou seja independentes fora Flamengo, que é o caso do Thiago Asmar, o pilhado. Ah, o Thiago Asmar está indo muito na onda, né? Eu vou defender o pilhado aqui. Ah, ele fala do Flamengo quase todo dia. Pô, ele vai falar de quem? Ele vai falar do Cruzeiro? Pelo amor de Deus, o Flamengo está na mídia. Como quando o Corinthians estava na mídia em 2011, quando ganhou Libertadores, Brasileiro Mundial, só se falava em Corinthians em todo canto. Pelo amor de Deus, isonomia e isenção, para. Agora, é claro que o flamenguista fala do seu clube, mesmo o Flamengo não estando naquela época, porque naquela época, em 2011, o Flamengo foi campeão invicto do Carioca e o Ronaldinho Gaúcho jogava no Flamengo e teve aquele 5-4. Então não tem como, a torcida do Flamengo é muito grande, então eu sei que o incômodo é grande, mesmo o Corinthians ganhando tudo, o Flamengo foi muito falado naquele ano, mas é natural, foi um baita de um jogo, foi um baita de um campeonato carioca também, apesar do campeonato carioca ser um pouco mais bem irrelevante perante o Campeonato Brasileiro, mas não importa, é o Flamengo. Assim como os outros clubes, o São Paulo já teve muito tempo só falando de São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. O Grêmio um pouco menos, porque é no Sudeste. Mas a imprensa paulista quer defender algum adversário. Como eles entendem que não tem nenhum time paulista que possa fazer frente com o Flamengo, agora eles querem enaltecer o Atlético e a isonomia que nunca existiu no futebol. Galera, tamo junto. Deixa seu like, seu comentário. Tamo junto, Nação Rubro-Negra!